Boa tarde, alunos do curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio, primeiro ano. Aqui quem vos fala é o professor Marcos. A nossa disciplina é a disciplina de Bioquímica. Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro encontro por acesso remoto, né? Nossa primeira aula desta forma, à distância. Entendemos que essa medida do Instituto Federal foi importante, né, muito importante. Ela vai ao encontro do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde e também das autoridades federais e estaduais, né? Nós gostaríamos de falar que nós já estamos com saudade de vocês, dos alunos, né? Mas que logo quando retornarmos à normalidade em relação ao combate desta doença, né, do Covid-19, teremos sim os nossos encontros presenciais. Como os senhores sabem, nós teríamos nesta sexta-feira aula prática, já que não é possível estarmos em atividades presenciais. Eu entro em contato com os senhores através desse vídeo para esclarecer alguns pontos, né? Primeiro, a nossa prova, o nosso simulado, ele mantém-se naquela data, né? Nós tínhamos previsto aí, vocês podem olhar na apostila, que o simulado de bioquímica está para o dia 26 de março. Então, vai rolar sim o simulado de bioquímica. Como? Aqui pela plataforma, pelo AVA, tá? Então, na próxima aula, vai estar aqui no AVA o simulado de bioquímica para vocês realizarem, né, executarem o simulado e encaminhar pelo próprio AVA, tá? Vai estar na forma de questionário, então você vai conseguir fazer questão por questão e clicar em enviar e eu vou estar avaliando. Lembrando que o nosso simulado ele vale 20 pontos, ok? Então, no dia 26 de março, nós temos o simulado de bioquímica valendo 20 pontos aqui pelo AVA, tá bom? Ok? A nossa prova, nossa avaliação de bioquímica está datada para o dia 2 de abril, certo? Se continuarmos da mesma forma, eu creio que estaremos trabalhando desta forma ainda, né, no dia 2, então a nossa prova também poderá ser realizada aqui pelo AVA, tá bom? Mas isso aí a gente vai conversando direitinho, tanto aqui pelo AVA quanto lá no grupo da sala, tá? Então, o que nós vamos estar conversando na aula de hoje? Já que hoje, no dia 20, né, sexta-feira, dia 20, nós estaremos estudando para nos prepararmos para o nosso simulado, ok? Então, vocês vão ver logo abaixo dessa aula um questionário, um estudo dirigido. Ele não computará pontos, né? Então não vai valer nota, mas ele é um estudo dirigido que irá preparar os senhores e as senhoras para o nosso simulado, ok? Então, observem aí embaixo desse vídeo, vai ter um estudo dirigido, um questionário correspondente ao estudo dirigido, o qual deve ser executado na aula de hoje, para que vocês possam estar se preparando para a nossa prova, tá bom? Então vamos fazer aqui uma breve revisão do que é a bioquímica, o que a gente viu até agora, né? Todas essas aulas, lembrando que está aí na apostila, nós já tivemos todas essas aulas em caráter presencial também, tá? Então, é muito importante nós entendermos o que é a bioquímica, que é essa ciência que estuda os processos químicos observados dentro de organismos vivos, né? E tem como elementos de estudo essas moléculas geralmente grandes e complexas. Quem são essas moléculas, né? Então, as moléculas que nós estudamos na bioquímica, em especial, são as proteínas, os ácidos nucleicos, os polissacarídeos e os lipídios. Além desses, nós veremos também as vitaminas, né? Então, essas compõem as principais classes de biomoléculas de interesse, de importância para a bioquímica. Nós discutimos em sala de aula as diferentes teorias sobre a origem
dessas biomoléculas e o surgimento da vida, né? Discutimos o experimento de Stanley Miller, né, que mimetiza o ambiente da Terra há alguns bilhões de anos atrás. E na bioquímica, o que nós precisamos entender é que esses organismos vivos, eles estão fugindo do equilíbrio químico com o seu ambiente. Então, os organismos vivos, eles nunca estão em equilíbrio químico com o seu ambiente, né? Então, eles se opõem a essa lei da natureza, né? Da queda para os menores níveis energéticos. Como eles fazem isso? Extraindo energia da natureza, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma cadeia alimentar, onde nós temos um peixe maior, que se alimenta de um peixe menor, que por sua vez se alimenta de fitoplânctons, que por sua vez se alimenta dos restos da decomposição do peixe maior, formando assim uma cadeia alimentar, onde a energia ela vai sendo distribuída, né, absorvida, distribuída dentro dos entes que compõem essa cadeia. Então, energia é a base dos organismos vivos e é a forma pela qual eles fazem para evitar cair para os menores níveis energéticos e dessa forma se manterem vivos, ok? Então isso é importante nós entendermos da bioquímica, certo? Nós vimos também na aula que essa energia ela é armazenada em uma molécula chamada adenosina trifosfato, ATP. Essa molécula, nós demos o exemplo como se fosse a bateria do celular, que por si só não é energia, mas nós extraímos energia a partir dela. Então, o ATP ele está carregado de energia. Quando ocorre a quebra da ligação do último fosfato aqui, libera-se energia para que ocorra a reação química. Então, ele fica na forma de ADP, adenosina de fosfato. E aí nós nos alimentamos, oxidamos os nossos alimentos, degradamos os nossos alimentos para que o ADP se transforme de novo em ATP, bateria carregada, para que a gente possa fazer as nossas atividades, sobretudo as nossas atividades enzimáticas. Vocês lembram disso? Então, as enzimas, elas são proteínas importantes, por quê? Porque elas catalisam as reações químicas, elas fazem com que as reações químicas, elas sejam realizadas de forma acelerada, né? Naturalmente, a reação química poderia ocorrer, mas o tempo demoraria muito. Então, as enzimas estão aí para acelerar as reações químicas. Para isso, não é? Elas utilizam energia. De que forma? Da quebra do ATP, certo? Não só enzimas, existem proteínas funcionais com atividades motoras, por exemplo, actina e miosina, que também utilizam ATP para que ocorra a contração muscular, ok? Certo? Então, tudo isso nós vimos na aula inicial, na nossa primeira aula. Vimos que o dogma central da biologia molecular, ela faz parte aqui do nosso estudo da bioquímica, onde a informação ela transita do DNA para o RNA e, por fim, na construção das proteínas, que são aí as principais macromoléculas funcionais, né, que desenvolvem a maioria das reações bioquímicas dentro das células. Ok? Nós falamos ainda sobre a característica do DNA de forma bem rápida, sobre mutações, apesar de que nós veremos isso em aulas próprias lá no segundo ano, quando nós estivermos estudando a biologia molecular, tá bom? Então, essa lista de exercícios aqui são as listas que estarão lá no final desta aula para que vocês possam resolver, ok? Então, eu vou colocar isso em um material do Word, vou mandar para vocês, vocês vão resolver e mandar para mim de novo, tá bom? Lembrando que não conta pontos, apenas prepara você para o simulado que é na próxima aula, tá bom? Aí nós vamos aqui então na nossa segunda aula, aula 2, onde nós estudamos o quê? Estudamos a estrutura dos aminoácidos, né? Então, os aminoácidos, eles são os blocos de construção das proteínas, que por sua vez são as macromoléculas mais abundantes dentro da célula e elas são responsáveis pela maioria das reações biológicas dentro de uma célula, ok? Aqui temos alguns exemplos de proteínas, a enzima luciferase, não é, que vai, por quimioluminescência, vai produzir aquela luz que nós observamos
nos vagalumes, né, quando ela quebra a luciferina. Temos a hemoglobina, que está lá nas nossas células vermelhas, carregando oxigênio. Neste caso já não é uma enzima, mas é uma proteína também, né? Lembrando que toda enzima, né, ela é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, certo? O chifre do rinoceronte aqui, olha, é uma proteína, queratina. Né? A característica dela, a estrutura, é semelhante à queratina que nós temos no nosso cabelo. Entretanto, ela apresenta uma forma massiva que compõe o chifre do rinoceronte. Então, são vários exemplos do que é proteínas, e os tijolos que constroem as proteínas, os monômeros, são os aminoácidos que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então, todos os aminoácidos têm um grupo carboxílico de um lado, um grupamento amino do outro. Esse carbono do meio nós chamamos de carbono quiral, porque ele faz 4 ligações diferentes, olha, com o radical, com o grupo carboxílico, com o grupo amino e com o hidrogênio. E ele também é chamado de carbono alfa, porque ele é o carbono principal da molécula do aminoácido, tá bom? Todos os aminoácidos têm essa característica comum, o que vai mudar é a cabeça aqui, é o radical, certo? Isso nós vimos também. Existem 20 aminoácidos, sendo 9 não essenciais para humanos, quer dizer, 9 essenciais para seres humanos, quer dizer que nós precisamos nos alimentar deles, nós não produzimos, e 11 chamados não essenciais, porque nós produzimos esses aminoácidos, tá bom? Então, isso nós já vimos também na aula. Vimos que os aminoácidos podem ser classificados em 5 grupos, ok? Então, são 20 aminoácidos podendo ser classificados em 5 grupos, com base nas suas características químicas. Isso também nós já vimos na aula. Vou passar bem rapidinho aqui, porque é só uma revisão, tá ok? E vimos no final da nossa aula que quando os aminoácidos se ligam, eles se ligam por ligações do tipo peptídica, né? Então, o que seria uma ligação peptídica? A ligação peptídica é a ligação entre o grupamento amino de um aminoácido com o grupamento carboxílico do outro. Ou você pode falar também o contrário, né? Então, a ligação peptídica é a ligação entre o grupamento carboxílico de um aminoácido com o grupamento amino do outro, certo? É uma ligação covalente, né? E o produto dessa ligação vai ser uma molécula de água. Toda vez que essas moléculas se ligam, elas liberam água, tá? Então, olha, aqui eu tenho um aminoácido que se ligou no outro, que se ligou no outro, que se ligou no outro, para dar origem, então, a uma proteína, certo? No final dessa aula, tem os exercícios que vocês devem realizar, ok? Para que possam se preparar para a prova, tá bom? Os exercícios estão aqui. E aí, nós chegamos, então, na nossa terceira aula, que é sobre as proteínas, suas estruturas e especializações. Como na aula anterior, nós vimos que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos, existem pelo menos 20 aminoácidos diferentes na natureza, eles se juntam por ligações peptídicas para formar as proteínas, ok? Quando 2 aminoácidos se ligam, nós chamamos de dipeptídeo. Quando 3 aminoácidos estão ligados, tripeptídeo, até 30, oligopeptídeo, e de 30 até 50, polipeptídeo, ok? Lembrando que peptídeos são sequências pequenas de aminoácidos. Quando são 2, di. Quando são 3, tri. Quando são até 30, óligo. E de 30 a 50, polipeptídeos, tá bom? Vimos aqui os principais peptídeos de importância na fisiologia humana, né? Nós temos a insulina, o glucagon e a ocitocina. É importante nós lembrarmos disso aqui. Vimos também que as proteínas, elas são sequências de aminoácidos, não é? Com pelo menos 50 aminoácidos. Então, de 50 para frente, nós chamamos de proteínas, certo? E essas proteínas, elas têm as suas funções intimamente relacionadas à sequência e à estrutura dela. Então, quando uma proteína perde a sua sequência ou a sua estrutura, ela perde a sua função. Perdeu a estrutura, perdeu a função. Ok? A maioria das proteínas, quando perdem a estrutura, elas não se renovelam corretamente.
e perdem, consequentemente, a sua função biológica, seja enzimática, seja estrutural, seja de defesa, ok? Vimos que existem 4 formas que a proteína pode apresentar. Não quer dizer que todas as proteínas terão estrutura quaternária, não, de forma alguma. Não é? Só proteínas mais complexas admitem essa estrutura quaternária, ok? Mas essas formas iniciais aqui todas as proteínas terão, né? Estrutura primária, que seria a sequência primária, os aminoácidos na sua sequência, que vão compor as proteínas, não é? O entendimento dessa estrutura primária é importante, porque se eu mudar um único aminoácido desse, devido a uma mutação, essa proteína ela vai perder estrutura e vai perder função, não é? Então é importante entender que a estrutura primária é importante. Toda proteína tem estrutura primária, obviamente, ok? Desde as mais simples às mais complexas. Um exemplo aqui de o que pode dar ruim quando a proteína perde a estrutura primária é o caso da anemia falciforme, né, que é a mudança de um único aminoácido na posição 6, olha. O que, que acontece? Muda a estrutura da proteína, a proteína agora, né, no caso aqui a hemoglobina, ela começa a cristalizar, muda o formato das células vermelhas do sangue e aí o paciente vai apresentar um tipo de anemia causada pela hemólise dessas células, né, nos microvasos e também pelo sequestro dessas células por um órgão que nós temos chamado baço. Eu creio que vocês lembram disso. Então, perdeu a estrutura primária, com certeza a proteína vai mudar sua estrutura final e vai perder a sua função, ok? Estrutura secundária refere-se aí à organização bidimensional das nossas proteínas, que pode ser em alfa-hélice ou beta-folha. Alfa-hélice aqui nós temos o formato de uma hélice, beta-folha um formato planar, ok? Nós já vimos isso também. A estrutura terciária das proteínas é quando as proteínas elas apresentam uma estrutura globular. Olha, você vê que eu vou desenhar aqui para vocês verem. Ó, se eu fizer um globo aqui, olha, a proteína está toda dentro desse globo. Então, são organizações, olha, de estruturas secundárias, né? A mesma proteína ela vai se novelando em estruturas secundárias, formando uma estrutura globular e essa estrutura terciária das proteínas. Além disso, essas proteínas elas têm regiões extremamente organizadas que nós chamamos de domínios ou motivos, né? São regiões extremamente organizadas que vão conferir uma determinada função para esta proteína, né? Por exemplo, aqui, olha só, nós temos o domínio da hemoglobina, que é justamente aqui o sítio catalítico da hemoglobina, né? Aqui nós temos a estrutura correspondente ao domínio principal dessa proteína, né? No caso aí, corrigindo, não é sítio catalítico, né? Na verdade, aqui é a estrutura no qual o oxigênio vai se ligar, né? Junto à molécula M. Considerando que a hemoglobina não é uma enzima, e sim uma proteína de transporte, ok? Então aqui, olha, nessa região em vermelho, o grupamento M, né? Então aqui está a estrutura do domínio dessa proteína. Nós fizemos lá no pátio uma dinâmica para mostrar quais são as forças que fazem com que esses aminoácidos interajam entre si, formando a estrutura terciária da proteína, né? Então tem pontes de hidrogênio que ocorrem entre esses aminoácidos polares, interações hidrofóbicas e forças de Van der Waals, aqui os aminoácidos apolares, ponte de sulfeto, que no caso quem faz ponte de sulfeto só são as cisteínas, ok? E também ligações iônicas. Por último, a estrutura quaternária das proteínas é quando nós temos, então, 2 ou mais cadeias polipeptídicas, né? Formando uma estrutura oligomérica funcional. Então, quando eu tenho 2 ou mais estruturas terciárias se ligando para formar uma estrutura funcional, eu chamo de estrutura quaternária.
Cuidado com o termo quaternária para não entender que são 4 estruturas. Não, pode ser 2, 3, 4, 5, 10. Existem complexos nucleoproteínas que são formados por até 10 proteínas que juntas desenvolvem uma atividade biológica. Então, cuidado com o termo quaternário, para não achar que é 4 proteínas ligadas entre si. 2 para frente já é estrutura quaternária, tá bom? Um resumo aqui. Funções, está bem descrito na aula, então não vou repetir o que a gente já conversou em sala, né? Função catalítica, as enzimas, transportadora, exemplo, as lipoproteínas e a hemoglobina, reserva, exemplo, a caseína no leite e a albumina nos ovos, ok? Lembrando que, olha, proteínas de reserva estão em complexos relacionados à alimentação, por exemplo, dos filhotes, né? Ou, no caso aqui dos ovos, vão servir como base para que a célula germinativa que está ali, né, desenvolva a prole desses animais, né? Então, observe que humanos não têm proteínas como reserva energética, ok? Certo? Apenas no leite e nos ovos, ok? Ah, mas no leite materno, claro que vai ter também a caseína, que é importante para o recém-nascido, ok? Contração, nós temos a actina e miosina, se nós estamos falando agora, se movimentando, é graças a essas duas proteínas. Regulação, nós temos aí insulina, glucagon. Estrutural, um exemplo é o colágeno e a elastina. Defesa, imunoglobulinas, que são os anticorpos, e genética, as nucleoproteínas, ok? Lembrando que essas proteínas, quando elas estão expostas a agentes como calor, solvente orgânico, ácidos ou bases fortes, detergentes ou mesmo até agitação, elas podem passar por um processo chamado desnaturação proteica, que é a perda, né? O desdobramento, a desorganização das estruturas secundárias, terciárias e quaternárias das proteínas, ok? Sem que ocorra a hidrólise das ligações peptídicas, sem que ocorra a quebra das ligações entre os aminoácidos, ok? Então, é o desenovelamento, desdobramento da proteína. Quando isso acontece, geralmente a proteína vai perder a sua função, ok? Aqui nós temos exemplificação das funções da hemoglobina, do colágeno, mas nós já vimos isso em sala de aula e também durante os seminários. E por fim, nós temos o exercício correspondente a esta aula, ok? Certo? Então essas são as aulas que nós tivemos até aqui. Fiz uma revisão bem rápida desse conteúdo, ok? Lembrando que logo abaixo desse vídeo vai ter o questionário, o estudo dirigido para vocês realizarem ainda durante essa aula, ok? E se prepararem para ao simulado que será no nosso próximo encontro. Então, muito obrigado. Utilizem o fórum também do AVA, se quiser tirar alguma dúvida, tem um fórum aí de dúvidas gerais, tá bom? E eu estou à disposição e até ao nosso simulado na próxima aula. Até mais.